Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Psipod. Eu sou a Raíssa Santana, host do podcast, especialista em TCC e neurociências. E eu sou a Michelle Rodrigues, psicóloga, especialista em relacionamento, autoestima e confiança e também host do podcast. E hoje nós vamos falar sobre divórcio não é fracasso. E a gente trouxe hoje a doutora Flávia. A doutora Flávia, seja bem-vinda. Seja muito bem-vinda, Flávia. É um prazer tê-la conosco. Muito bom. A doutora Flávia, ela é advogada, especialista em direito de família. E hoje a gente trouxe ela aqui para a gente poder conversar sobre esse tema tão importante, tão polêmico ainda, né? Tão difícil. E a gente queria começar perguntando, doutora Flávia, assim, quais são as principais dificuldades que você entende, né, nesse primeiro momento ali que a pessoa, ela chega até você pensando nessa questão do divórcio, quais são as principais dificuldades que essa pessoa vem e te traz, as principais dúvidas iniciais ali, assim, nos primeiros contatos. Primeiro momento, a gente trabalha como uma psicóloga, né? Escuta tudo o que acontece na vida da pessoa, até aquele ponto que a pessoa nos procura. E, normalmente, estão com medo, insegurança, incertezas, né? Do novo, de como vai ser a vida. Ficou casada anos, né? Tudo naquela pessoa é referente à outra. Tem família, tem casa, tem já uma rotina. Então, é o medo, a incerteza, é o que paira de sentimentos, né? E a gente tenta dizer que aquilo é só uma passagem, que vai passar e que a gente tem o máximo que eu consigo fazer, né? Eu procuro tentar conduzir para que esse divórcio seja o mais amigável possível, por mais que os ânimos estejam aflorados, né? Então, eu tento de todas as formas buscar uma composição, chamar outra parte. Falo da importância de ter um divórcio máximo amigável possível, principalmente quando tem crianças envolvidas, que é onde tem todos os conflitos. Depois das crianças vem os conflitos com a partilha, os pets. Nossa, hoje em dia tem o pet. Até o pet tem briga, então eu procuro fazer tudo de forma... Tem divórcios que eu chego a demorar 6 meses para terminar uma composição. Nossa. Porque é melhor demorar 6 meses para fazer um divórcio amigável do que 4, 5, 6 anos de desgaste. Mas é desgaste para todo mundo. É pro marido, é pra mulher, principalmente para as crianças. Então, quanto mais amigável a gente tentar resolver, na minha parte, eu tento conduzir dessa forma. E hoje, eu sempre, quando eu vejo que tá um atrito muito grande, o que eu oriento os meus clientes? Você precisa de uma psicóloga. Perfeito. Primeira coisa, você precisa, sai daqui e já vai procurar uma psicóloga. Hoje é protocolo lá no escritório procurar uma psicóloga para ajudar também. Que a gente vai fazer a parte legal, mas precisa de um outro profissional acompanhando. E rede de apoio, famílias e assim vai, amigos. A pessoa vai ter que se redescobrir, porque ela viveu tanto em função daquela pessoa que ela nem sabe mais qual é a origem dela, ela tem que se reconectar. E o novo aparece. A gente pensa, a pessoa fica triste no primeiro momento, mas depois começa a ver possibilidades. E não é fracasso, é um recomeço. Perfeito. Ô Flávia, e até pegando um pouquinho esse gancho, acredito que nesse caso, quanto mais o tempo passa, mais fácil fica, não? Porque às vezes ali num primeiro momento a pessoa toma a decisão de quero separar. E aí é um momento de tensão, de briga, de aquela sensação de desespero, de meu Deus, e agora o que vai ser da minha vida? De querer também, às vezes, muito alimentar o ego, Sim. né? Não sei, eu percebo talvez um pouco os ânimos, né? De falar, não, eu quero, isso aqui é meu. Então, talvez o tempo, nesse caso, você sente que ajuda. Os ânimos estão muito aflorados na hora que a pessoa toma a decisão. Às vezes ela brigou, no outro dia no escritório. Eu falei, calma, já teve caso a pessoa me procurar naquela raiva, levou a documentação e depois acalmou. Falou, vou esperar mais um pouquinho, a gente conseguiu. E normalmente as pessoas desistem por 2 motivos, traição e problemas financeiros. É uma das causas da qual a pessoa acaba recuando, vai pensar, vão tentar se perdoar, né, perdoar outra parte. Normalmente a pessoa que traiu também pede perdão e tenta uma nova chance. Agora eu acho complicado recuar o divórcio quando tem agressão.
Aí eu já acho que eu já oriento a pessoa, não é aconselhável. Hoje você tá viva aqui com o olho roxo ou com o braço quebrado, pedindo divórcio. Será que amanhã você vai conseguir pedir divórcio? Será que você vai estar viva? Então tem casos que eu oriento sumariamente a entrar com pedido de divórcio imediatamente. Ótimo, e foi muito bom você ter trazido esse ponto, porque eu acho que até uma grande dúvida, né, que eu recebo bastante no consultório, acho que acredito que a Ai também deve receber, de mulheres, principalmente com essa questão da violência doméstica, que procuram tratamento para deixar de gostar da pessoa e aí optar pelo divórcio, pela separação. E é muito difícil, né? Claro, você se separar de alguém ainda amando, mas muito do trabalho que a gente faz é justamente ajudar a pessoa a compreender que para uma separação existir, não necessariamente o amor vai deixar de acabar. Mas quando há algum indicativo assim, de violência, de agressões, de manipulações, seja qual tipo de agressão, não só a física, mas a violência psicológica, porque vai tendo camadas, né? Vai acontecendo em camadas. Primeiro começa com um xingão, aí depois, enfim, vai aumentando os palavrões, aí de repente bate na porta, e aí você fica com medo, começa e de repente arremessar coisas, até realmente uma agressão física mesmo. Então tem um escalonamento, né? Da violência. E aí, exatamente, o trabalho é você separar, mesmo ainda existindo sentimento, porque o sentimento ele não vai deixar de existir. Você vai aprender a viver sem aquela pessoa e com o tempo, enfim... Esquecer, né? Bloquear a pessoa em todo meio de comunicação. Dizem que você ficar 21 dias sem uma coisa, você começa a se libertar dela, né? Sim. Eu não sei se isso funciona. A regra dos 21. A regra dos 21. Você fala, fica 21 dias? Sim. Vamos testar pelo menos? Da minha psicologia jurídica. Eu adoro. Eu uso da minha psicologia Ótimo, jurídica. Fala, fica um tempo, se afasta. E depois a pessoa começa a estudar, começa a frequentar outros lugares, começa a conhecer outras pessoas e vai ver que aquela pessoa realmente fazia mal pra ela. Então ela vê que existe vida depois daquele casamento. Sim. Que às vezes ela tá vivendo vivendo um casamento só pra manter as aparências, vivendo um casamento só por causa dos filhos. Isso é um erro gigante, porque as crianças estão ali vendo aquele casamento, aquela briga todo dia, e vai trazer trauma, principalmente para as crianças. Então, separa que é o melhor caminho para ter uma liberdade e seguir a vida. Eu acho que é ruim para os dois se manter preso a uma pessoa por conveniência. E, tem N motivos. Às vezes é situação financeira, a pessoa não tem situação financeira para se bancar e vai precisar de uma pensão, vai começar a estudar, vai fazer algum curso, vai trabalhar com as redes sociais, vai vender alguma coisa, vai vender roupa. Fome ninguém passa, vai vender bala no farol. Pra não ficar com uma pessoa só por questões financeiras também, você vai conseguir sobreviver. E eu tive um caso lá no escritório que a pessoa começou a depender de de uma pensão de R$200. Doutora, o que eu faço? Eu falei, pega esses R$200, compra massa, vai fazer bolo e... Essa mulher virou uma confeiteira. Sério, doutora? Que legal. Foi um caso de superação no escritório. Muito legal, né? E tá muito bem hoje. Ela só recebe a pensãozinha lá de 200 só por formalidade. Mas ela superou. Ela conseguiu crescer. Aquele medo de se separar por causa de não conseguir manter a casa, manter as crianças, se manter. Eu falei, tá superado, porque ela começou a fazer um bolinho, começou a vender. Virou uma confeiteira hoje requisitada. Só não vou dar o site dela aqui, porque tem a questão da confidencialidade, né? A gente não pode expor, mas é um caso legal que aconteceu no escritório. A gente vê as pessoas crescendo depois do divórcio, presa. Tinha um dom e não conseguia desenvolver. Muito legal. E, Flávia, você também trabalha, por exemplo, quando entra nessa questão de guarda dos filhos, dessa questão que envolve os filhos, às vezes nem necessariamente as pessoas são casadas, mas tiveram um filho. Você também atua nessa área? Sim. Quando a pessoa chega no escritório, a primeira pergunta que eu faço, você tem filhos? Primeiro a gente vai conversar sobre os filhos. Tá. E aí, com quem que vai ficar a criança? Você tem condições de cuidar da criança? Você tem condições de subsistência caso ele não consiga cuidar, entendeu? Não dar uma assistência também, porque vai demorar um tempo até conseguir a pensão. Então, a preocupação é com os filhos. O pai tem direito a ver a criança, tem o direito de conviver. Isso não importa a raiva que você tá do pai. Traiu, tá com raiva, mas é um direito das crianças
ter um convívio com o pai, direito de visitas, então isso é direito, não pode... se não pagar a pensão, não vou deixar ver. Negativo. Tem que deixar ver. Sério, a pessoa fala, não pagou Isso pensão. é uma dúvida, porque muitas mulheres, às vezes, podem utilizar esse argumento. Você não pagou, então você não vai ter acesso ao filho. Erradíssimo, não pode, porque o direito de convivência é do pai e da criança. Sim. A criança não tem nada a ver se o pai paga a pensão, lógico. Tem a ver, tá ligado? Sim. Mas é um direito dela. Ela precisa conviver com o pai, ela precisa da presença do pai. E obstruir isso por causa de um pagamento. Você tá barganhando seu filho. A criança é penalizada. A criança é penalizada. Então você tá Que difícil. usando uma moeda de. Você tá usando seu filho para receber pensão. Não funciona dessa forma. Você vai deixar ele conviver com o pai, mas busque os meios legais para cobrar a pensão. É assim. Porque assim, eu até conheci um caso, não é paciente, nada assim, um caso da minha vida pessoal mesmo, de uma pessoa que teve um filho, assim, pontualmente, não eram casados nem nada, e provavelmente, assim, não tem muito como a gente saber, mas por parte da mulher, ela tem um comportamento bem disfuncional, assim, de chantagear bastante, de usar o filho como moeda de troca, justamente, de, por exemplo, se ela vê que ele viajou, ela fala, então você vai ver, eu vou printar aqui que você tá viajando, seu filho tá doente, ela começa a falar que o filho tá doente, daí que ele não tá cuidando, que ela tá coletando provas. Então, assim, uma coisa e a outra parte ali, no caso o homem, ele fica, assim, desnorteado, porque o filho é tudo pra ele, ele gosta muito do filho, tem muito contato, e ele fica sem saber o que fazer, porque ele tem o direito de, encontrar, 2 vezes na semana, se eu não me engano, aos finais de semana, enfim, ele, acho que 2 vezes na semana, se eu não me engano, e ele fica desesperado, porque ele não tem, conhecimento para argumentar com relação a isso, ele acaba entrando nessa chantagem, ele para de viver, para de fazer as coisas, porque na verdade tem ali um interesse até emocional, ela quer, na verdade, ficar com ele, e ele não. Então, usa a criança porque sabe que a criança é um ponto fraco dele. E como que a gente faz nesse caso? Assim, ele teria que recorrer a um advogado para determinar isso, para passar essas informações para ela, de que ela não pode fazer isso, porque de certa forma a gente começa a pensar até numa alienação ali parental, porque ela começa realmente a bloquear, a depender do que ele fez. Se ela não gostou do que ele fez, ela usa isso, de que ele não vai ver o filho, de que ele não vai acessar o filho. Erradíssimo. E a criança fica ali no meio, né? No meio dessa turbulência. Não, isso é errado. E se começar a afetar a vida da criança com relação ao pai, porque normalmente a pessoa que aliena, ela inflama tanto a criança contra o pai, digamos, que a criança não quer nem ir com o pai, quando vai tá com raiva, tá chorosa, então a criança já vai traumatizada, já vai com... E assim, às vezes quando você vê a criança com o pai é outra coisa. Pra ir com o pai é difícil, mas quando tá com o pai é outra coisa. Que eu já tive casos assim. Quando eu pego um tipo de mãe assim lá no escritório, eu já oriento demais. Eu pego no pé da mãe. Pego. Assim, a mãe alienadora, ela não fica comigo. Porque eu não dou margem. Eu não aceito alienação. Então, essa pessoa ela precisa procurar um advogado para orientá-lo como proceder, tá? Explicar toda a situação, passar todo o histórico do processo anterior. A gente tem que fazer uma análise de como foi o processo. Estuda todo o processo, vê os indícios que tinha lá e, se for o caso, apresenta isso numa nova ação para pedir a modificação de guarda. Existe impossibilidade de pedir a modificação de guarda porque a guarda fica com o pai e a mãe tem o direito de visitas. Mas eu acho super errado usar criança. Dá uma dó. Eu fico dó, assim, né? A criança padece nesse engraçado momento. Que às vezes tem pais que querem ter muito contato com os filhos e as mães impedem. E outras que querem ter o contato dos pais, querem ter a convivência, mas os pais não estão nem aí, parece que combinam pra dar tudo errado. Sim. Nossa, né? E as crianças sofrem. As crianças sofrem com esse tipo de situação. E a pessoa não enxerga. Ela não consegue ver. Esses dias saiu do escritório uma pessoa que ela queria nitidamente usar o filho dela para chantagear o pai. Mas eu falei, não vai fazer isso, eu não aceito. Ela queria que eu peticionasse toda hora no processo, juntasse as tais provas que toda hora ela estava coletando. Eu falei, não vou fazer isso. Eu vou até aqui. Se você quiser fazer daqui para lá, você vai... Se você quiser usar de forma suja, você vai procurar outro advogado. Eu renuncio ao processo. E dito e feito, foi. Porque eu não... Quando eu vejo que tá influenciando na vida da criança, eu já corto.
Sim. E nesse caso, por exemplo, digamos que ela continue utilizando dessa ferramenta, chantageando ou até bloqueando o pai de ver o filho. O que que acontece? Assim, quais são, geralmente, qual é o procedimento? O pai pode entrar na justiça e ela vai ter uma punição com relação a isso? Geralmente, qual que é o caminhar? Se você atendesse ele, por exemplo, que ele que que te procurasse, né? Sim, Qual que seria o de procedimento? forma bem resumida, eu entraria com uma ação de alienação parental com pedido de modificação de guarda, nem que for para dar um sustinho para a mãe. Aham, entendi. Seria o caso. Para dar um alerta para ela, ou separa, ou a gente vai dar continuidade daqui para frente. E se não parar, continue. E quais são as penalizações, assim, para ela, se ela continuar fazendo essa alienação? Por exemplo, porque eu entendo que isso é afetar o direito da criança, né? Pensando... Assim, o extremo mais grave é a modificação de guarda. Tá. Aí o extremo de aplicação, assim, é o juiz modificar a guarda. Tá. Então, esse seria ou aplicação de multa por obstruir o pai de ter o contato nos finais de semana dele. Da mesma forma que pai recebe multa por não comparecer na visita, o inverso também. Mães que ficam mudando de endereço para dificultar que o pai tenha convivência com cada ano a mãe tá indo para mais longe, vai para o interior, daqui a pouco tá no outro estado. Tem juiz que aplicam multa. Tem juiz que você vai morar longe para se afastar do pai, você tem que trazer a criança para ver o pai. Tem decisões assim também. Então, cada caso a gente dá para resolver de uma forma, mas a mais grave, assim, com relação à alienação da mãe, é a modificação de guarda. Tá. Porque até com relação, acho que a pensão, isso já é muito claro, assim, aqui no Brasil. Então, assim, não pagou pensão, é cadeia. Cadeia. É a única coisa que dá chilindró, né? E todo mundo sabe disso. Você pode matar alguém, mas você deixou de pagar a pensão, vai dar ruim. Isso dá ruim. Então, assim, rápido, isso é uma coisa mais clara, mas às vezes com relação a esses outros comportamentos de manipulação, enfim. Dá pra pedir existe aplicação de multa, dá pra pedir aplicação de multa por descumprimento. E tem casos extremos de pedir medida contra a mãe, aí vai. Tá, legal. E essa questão dos filhos ali, né? Eu acho que é uma coisa bem complexa. E além da partilha dos bens, enfim, eu acho que quando entra filhos, e agora essa questão dos pets também, porque daí tá entrando como guarda compartilhada também, né? Os pets. Mas assim, eu peguei alguns casos que fizeram questão de fazer o compartilhamento dos pets, mas depois começam a ter outras vidas, compram outros pets e deixam o coitadinho do pet velho. Tadinho. Até porque vai que o pet lembra o ex, a ex, aí coitadinho, o pet paga o preço. Os atuais às vezes não aceitam muito bem. Entendeu? A pessoa não... Você é filho, até que você entende, né? Mas você vai fazer guarda compartilhada do pet? Eu falei, não, segue a sua vida, procura outro pet. Já tive casos lá que foi definido guardas e visitas de pet, mas não continuou. Era só pra irritar. Era só pra ter contato com a pessoa a cada 15 dias pra ver como que tá. Mas depois se não usam os filhos, usam os pets, né? Acho que de alguma maneira usa alguma coisa pra poder ter... Alguma coisa. É um objeto de manipulação, né? Exato. Uma das coisas que eu tava olhando lá no seu Insta, né? Era sobre a questão do impacto da família e de alguma das partes usar algum membro da família como um mediador no processo, por exemplo, as sogras, né, os sogros, principalmente as sogras ali. Qual que é, assim, a tua experiência nesse sentido de, tanto com relação aos filhos, se tiver, quanto com relação ao contato entre o casal, caso o casal não entra, tem assim, casais que nem podem se falar, até quando existe medida protetiva, tem casais que não se falam. Eu já cuidei de casais que eles não se falam, eles falam comigo. Você é intermediadora. Aí, depois de passado 1 ano do processo, ainda eu faço a intermediação de conversa entre eles. Quando não conseguem resolver por e-mail, porque o WhatsApp não pode ter comunicação. Quando não conseguem resolver por e-mail, eles me ligam. Flávia, me ajuda em tal coisa. Conversa lá com a outra parte. Então eu vou lá e converso. Depois de 1 ano que encerrou o divórcio, encerrou o processo. Mas às vezes o divórcio não acaba ali, com a sentença. Às vezes continua. Às vezes você vai estar sempre auxiliando aquele casal até que eles tenham maturidade de conversar.
até que passe toda a raiva, eles têm maturidade de conversar. Mas normalmente, saindo da questão do advogado, os pais ajudam, os familiares normalmente ajudam. Às vezes não pode, como eu falei, não pode ter contato por causa de medida protetiva. Quem pega a criança na casa da mãe é a avó. Então, ter uma rede de apoio ajuda bastante. Tem casos também de visita assistida. Tem que ter uma outra pessoa participando, entendeu? Então, a família sempre acaba se envolvendo nos perrengues do casal. Sim. Tem. E é importante contar, né, com essa rede de apoio, Sim. assim, nesse momento, porque pensando, só de pensar na questão do divórcio já é uma coisa realmente bastante angustiante, complicada, traz impacto. São muitas coisas para se pensar, né, nessa questão de separa ou não separa. Tem pontos a serem levados em consideração, o tempo juntos, muitas questões, às vezes, que envolvem religião, Exato. que envolvem os bens, a partilha, se o casal tiver, enfim, questões financeiras entrelaçadas, está muito tempo juntos. São tantos pontos, assim, né, para se pensar nesse momento. Você falou então... da questão da religião. Esses dias me procurou uma moça, que ela já era cliente de outro processo, e ela me procurou para já fazer o divórcio do casamento atual. Fechou o contrato tudo comigo. Depois de 2 dias ela me procurou: Flávia, meus pais não querem que eu me separe, pediram para me orar pro meu casamento dar certo. Mas ela me mostrou um áudio dele falando com ela. Cara, eu achei, eu vou falar assim, vaca foi o termo mais Tranquilo. mais tranquilo Foi o apelido carinhoso. foi o mais carinhoso que ele usou com ela. Ele gritava de um jeito. Eu falei: é isso que você quer pra sua vida? Você vai orar pra isso? Que às vezes a religião, a família não apoia, entendeu? Então é complicado. A pessoa quer se divorciar, tá tendo uma coragem, foi me procurar, eu apoiei. Sabe aquela situação que você fala: eu vou fazer o mínimo possível, vou te dar menos custo possível, vou cobrar baixinho pra você se divorciar. Mas não, recuou. Para ajudar. Porque eu penso que assim, tem muitos estigmas ainda, né, sim. com relação à mulher no quesito de separação, divórcio. A mulher fracassou, e aí assim, não que o homem não tenha esse peso, mas o peso, ele é muito maior para a mulher. A mulher fracassou, ela não deu conta, ela não foi sábia, né, como algumas religiões distorcem bastante esse versículo ali, não deu conta, não, sei lá, não fazer direito, enfim, tem tantas coisas ali dentro desse processo que ainda estigmatizam a mulher, né. Eu lembro até quando minha mãe se separou, em 99, era desquitada ainda, não era o divórcio oficial. Verdade. E eu lembro dela ter muita vergonha quando ela era, assim, perguntavam para ela qual que era o status ali dela, e aí ela falava desquitada, mas ela falava desquitada. Baixinho, né? Não, era uma coisa, assim, totalmente constrangedora falar. E hoje, assim, acho que ainda não é muito diferente você falar que você é divorciada. Ainda carrega um peso grande. Estamos em 2024, né? As pessoas... Eu vou te falar até de, assim, um caso pessoal meu. Eu sou uma pessoa divorciada. Na hora que eu falei assim: nossa, eu sou divorciada, que peso grande tem isso? Sim. Mas assim, eu falei assim: que peso pra quem? Agora eu tô feliz. Entendeu? Então, não é peso pra ninguém. Então, acho que peso é você ficar num casamento que você não tá feliz e você não tá fazendo outra pessoa feliz. Perfeito. Eu não sou a favor do divórcio, mas eu sou a favor da pessoa ser feliz. Perfeito. Ela não perder a vida, não se perder, não perder a vida da outra pessoa, fazer a outra pessoa infeliz. Porque a gente tem noção, às vezes, porque a gente tá fazendo a outra pessoa infeliz. A gente tem que ter essa noção. Então, fracasso, eu não considero terminar um casamento um fracasso. Eu acho que é sempre um recomeço. E é um ato de coragem. Como você falou, você quebrar uma estigma de, vamos dizer, de religião, já é uma coragem. Eu vou mais além. Eu sou divorciada de um pastor. Quebrei todos os paradigmas. Quebrei uma comunidade inteira não fala comigo. De uma igreja. Que difícil, Então, né? olha, eu em primeiro lugar. Assim, se eu tenho contato com 2 pessoas de uma comunidade inteira, é muito. Mas são as 2 pessoas que me apoiam, que estão ali sempre comigo. E tô feliz. Que bom. Então, a gente tem que viver a nossa vida, né? Não é a gente viver pelos outros. Exato. Nossa vida passa e hoje eu levo isso para os divórcios que eu faço, entendeu? Você tem que pensar em você, em segundo lugar na felicidade dos seus filhos, e em terceiro até a felicidade da outra pessoa. Que ele não está feliz com você e nem você com ele. Então pensa bem, aí as pessoas tomam uma certa consciência. Sim.
Pode falar. Eu ia falar que Vai. tem muita gente ainda que permanece, né, nos casamentos por uma aparência ali, ainda por esses estigmas, ainda pela questão dos filhos. E aí eu acho que um ponto importante para pensar é que nessa questão dos filhos, quanto os filhos padecem vivendo em relações tóxicas, né? Então é preferível que você tenha pais separados do que você viver num lar tóxico, Sim, né? Pensando sim. na minha experiência, quando meu pai e minha mãe se separou, foi a melhor coisa que poderia ter acontecido. Toca aqui que eu quase... Se eu tivesse um Na pouquinho minha mais vida. avançado na faculdade, eu tinha feito o divórcio dos meus pais. Aham. Sim. Ia resolver metade dos problemas, dos traumas Totalmente. emocionais das crianças, hoje dos adultos. Sim. Porque os pais insistiam muito ali. Por conta dessa questão do tabu, do estigma, né? Exato. Meus pais só criaram coragem de se divorciar quando eu falei, vocês não se separam, a gente já cresceu, vocês podem se separar. Eu tive que falar. Libertar eles, né? Eu tinha Podem 19 ir. anos, eu tinha acabado de entrar na faculdade. Então eu falei, se divorciem, porque senão não tá dando certo. Isso fez mal pra gente, pros meus irmãos, a vida inteira. Eu não quero viver isso. Então eu aprendi muito com os erros dos meus pais e tento não entrar de novo nessa situação. Então hoje eu vou até um certo ponto. Eu comecei a deixar uma pessoa infeliz, eu paro. Se eu tô começando a ficar infeliz, eu também paro. Então a gente tem que pensar na gente. Perfeito. E eu acho que existe isso, assim, algumas situações, em alguns casos, a gente consegue perceber num relacionamento no namoro, por exemplo, mas tem muitos casos que não. Que aquela pessoa, ela vai se transformar em outra pessoa ao longo do tempo. E aí não tem muito o que ser feito. Claro, eu acho que assim, as pessoas elas precisam se conhecer mais profundamente no relacionamento, no namoro, principalmente, porque eu sempre gosto de falar, o namoro foi feito pra acabar. Porque Sim, acaba lá. Uma hora acaba. Acaba Com o lá. casamento. Ou acaba no casamento, ou acaba dia porque acaba. não deu certo. Tem que acabar, ele foi feito pra isso. Ou vai terminar em algo sério, ou vai terminar porque não. Realmente não era a pessoa. Então, eu acho que falta, às vezes, também por parte das pessoas se conhecer melhor nessa parte do namoro, enfim. Existe esse lado, mas eu acho que também existe ali o lado, esse outro ponto das pessoas que mudam demais ao longo do tempo. Ao longo dos anos se tornam uma pessoa diferente de quem você conheceu. Ou, às vezes, até se mostram, demoram a se mostrar. Então, acho que talvez você já tenha pegado alguns casos, sim, Flávia. Assim, eu acho estranho quando eu pego um casal que fala assim, eu tô casada há 22 anos, 20 foi de infelicidade. Como assim, 20 de infelicidade? Ele mudou em 2 anos e você continuou 20 anos com ele. Que lógica tem isso? 20 anos. Você já tá com quase 50. Mas, sim, tempo perdido. Mas tem casos assim que eu já peguei casos de ter a pessoa mudar completamente em questão de 4 meses. Sim. E lá vai fazer divórcio. E, gente, Loucura. eu faço com gosto. Eu faço com gosto. Porque tem que tomar uma decisão rápida. Porque se aquilo vai piorar. Se na lua de mel já estão se ofendendo, que dirá depois nem faz filho com essa pessoa. Ela fala, eu vou fazer um filho, talvez mude. Não, isso vai piorar. As pessoas isso insistem. É muito verdade, né? Porque assim, eu acho que eu já escutei várias vezes e esse lance de que assim, agora tá ruim porque a gente tá namorando, mas a gente vai casar, as coisas vão mudar, vão melhorar. E aí, se você tá casado, não, a gente vai ter um filho, as coisas vão melhorar, a pessoa vai mudar. Na verdade, quando a gente namora e casa, as coisas potencializam. Você sai de cada um morar no seu quadrado para vocês morarem sobre o mesmo teto. E aí, se você é casado e não tem filho, você sai de só vocês dois para uma criança que você vai ter que dar conta, né? Um serzinho que nasceu agora e que vai depender inteiramente de você. Aí as coisas potencializam muito mais. Aí o que era pequenininho fica uma coisa gigantesca, monstruosa. Que vai ter mais responsabilidades, né? Vai ter mais responsabilidades, mais contas. Mais custo, e a briga vai começar a piorar. Sim. E tem um índice grande de divórcios até o 2º ano da criança, né? Porque justamente nesse primeiro ano,
Você tá lidando com um serzinho que você perde de você não sabe mais quem você inteiramente se dedica pra criança, o casal deixa de ser um casal por um tempo até se reestabelecer novamente, porque tá tentando entender como é que faz agora dentro dessa nova rotina com um serzinho, uma dinâmica diferente. Então já é muito delicado se o casal tá alinhado. Imagina não estando alinhado, Sim. né? Eu tenho percebido, tá? Muitos divórcios depois que tem diagnóstico de crianças com autismo. Saiu o diagnóstico, já era. Não dá 6 meses, estão separando. Caramba. Muito. Não sabia desse dado. Sim, tá tendo muito divórcio, assim. E é triste, né? Porque a pessoa a mãe acaba ficando com toda a carga, todo o cuidado com a criança. Porque o pai vai pegar a casa 15 dias e não procura durante a semana. Não procura, não quer saber, não vai na escola, não leva no médico, não faz um acompanhamento. O pai realmente aborta a criança. Não se importa. Nossa, que triste. E é triste. Eu acho que os homens têm maior dificuldade de aceitar, né? Quando a criança tem limitações do que as mulheres. E, Flá, acho que pegando esse gancho do que você trouxe, não muito longe a gente vai, assim, em termos de anos, mas acho que até hoje tem muito marcado que o filho é da mãe, né? Dentro da sua experiência, assim, nesses últimos anos com relação ao divórcio, quanto você sente disso? Que o filho ainda continua sendo da mãe, da mulher? 80% dos casos. Nossa. Olha, eu tenho poucos pais no escritório, mas esses pais demonstram preocupação. Já tive casos de pais que queriam só para infernizar a mãe. Nossa. Mas o pouco que eu tenho no escritório, eu já tive modificação de guarda da mãe pro pai, tá? Porque a mãe não percebia que a criança estava sendo molestada pelo avô. Desleixo. Desproteção. Não protegeu a criança quis ir morar com o pai. Então já tive alguns casos de modificação de guarda por falta de cuidados. São poucos, mas assim, são casos que mexeram lá com a gente no escritório. A gente não entendia por que as dois queriam mudar. Então a culpa é sempre do padrasto, né? Depois a gente foi descobrir que era por causa do avô materno que estava mexendo com a criança. Então, triste, a criança está passando por psicólogo, né, para tratar isso, mas a maioria dos casos, 80%, a criança é da mãe. Nossa, a mãe, que quando não é da mãe... 80% é... Caralho. Quando não é da mãe, ainda, né? é dos avós. Então, os avós em conjunto. E até assim, fugindo um pouquinho desse assunto de crianças, mas teve até um caso recente da Cíntia Chagas, que saiu na mídia e tudo, que ela divorciou com 1 mês de relacionamento. Acho que foi 1 mês, 4, né? 1 mês e alguma coisa. Acho que foram 4 meses. 4 meses. 4. Ah, tá, 4 meses. Então, ela divorciou, assim, rápido, teoricamente. E o pessoal julgando, as pessoas julgando. Só que aí a gente para pra pensar, tem caroço nesse angu. Sempre tem. Ninguém se faz uma festa na... Não, quando você viu esse caso, você pensou isso? Quando você viu aí, você falou, ai... Não, alguma coisa tem. E ela, no início, ela tentou ser bastante... Ela foi bastante educada com relação ao término, mas as pessoas... Ficam instigando, né? Pra querer saber, entendeu? Até que estourou a bomba e tá no pé que tá aí. Mas ela tá muito exposta. Talvez apareça ainda não sei quem tá certo, quem tá errado, mas se teve questão de agressão, fez certo se separar. Com certeza. E assim, nesse caso que vazou muita informação, tal, provavelmente foi algo lá dentro, assim, judicial que vazou, ou você acha que foi alguém familiar, pelo que você viu, assim, do caso? Processos de famílias correm em segredo de justiça. A gente não tem que correr em segredo de justiça. Você foi lá pesquisar, você não consegue acessar um processo do seu vizinho que está se divorciando. Então, pode ser alguém da família, ou alguém próximo dela, ou alguém próximo dele que vazou essas informações. Agora, a questão dela fez uma medida protetiva. Medida protetiva é público, dá para consultar. Por isso que vai na delegacia, faz um boletim de ocorrência e já consta no sistema, entendeu? Entendi. Aí o oficial de justiça vai intimar lá a pessoa, no caso o ex-marido dela. Então, aí acaba vazando. Grande, sim, então se é público... E a mídia já tava em cima, né? Sim. A mídia já tava em cima. Vazou isso aí, essa medida, eles foram lá. A internet tava em cima, tá todo mundo em cima. E você vê o quanto, assim, eu sempre costumo pensar isso e digo, né, para os meus pacientes também, que assim,
ser julgado a gente vai de qualquer maneira. Sim. Porque se você fica, como você trouxe agora, né? 20 anos numa relação Você vai ser julgado. ruim. Por que você ficou 20 anos numa relação ruim? Se você casou, ficou 4 meses, 1 mês, 15 dias, mas 15 dias, 1 mês, 4 meses, então assim, ser julgado, a gente vai ser julgado. Sim, A gente sim. olha e julga. Então, a questão é, independente do julgamento ali, já que vai ter o julgamento, é a gente fazer o que é melhor pra gente, porque só a gente sabe na pele e o quanto que é. antes, né? E o quanto não antes. deixar prolongar. Vai esperar 6 meses, se houve alguma agressão, alguma coisa? Você sai hoje de um casamento com o olho roxo. Amanhã você pode estar saindo direto com um caixão, né? Você vai Exatamente. correr o risco, eu não corro. E esse é um ponto também, né? Assim, tem gente que fica esperando muitos sinais. Então não bastou um xingamento, então não bastou bater uma porta, jogar algum objeto, um empurrão. Qual é o próximo? Não né? basta o controle excessivo, porque controle excessivo Exato, também. sem Não basta não ciúmes ter- exagerados, sem nexo. Não basta não ter conhecimento nada financeiro, que é uma agressão patrimonial também. Você tá Totalmente. no casamento, você não sabe quanto seu marido ganha, quanto ele tem na conta, você não sabe quanto a sua esposa ganha, você não tem a senha do cartão dela, no cartão dele, na verdade, também, vice-versa, porque hoje tem casais com conta conjunta. Então você não sabe nada, você tá perdido. Se você se separar, você sai com a moeda do bolso, porque não sai com nada. Então eu já tive casos de mulheres que me procurou e falaram assim, eu não sei de nada. Não tenho papel, não tenho contrato, não sei quanto que paga, quanto que é, não sei nem o valor da conta de água. Nossa, fala, e aí que o pessoal se engana, porque a pessoa, ela preza tanto por esconder, só que assim, engana o dela, porque na hora que acontecer um divórcio, ela vai ter que prestar conta de cada centavo, não é isso? Você pode dizer um pouco melhor, mas... que não vem ser revelado. Mas né? como que é isso? Assim, você já vivenciou esses Já casos de tive. surpresa? Mulher, meu Deus do céu, ele tem 1,5 milhão, eu não sabia. Eu achava que o cara era um pé rapado, Teve um descobri caso- que eu tô milionária. Teve um caso assim, não chegou a ser milionário, mas teve um caso assim no escritório que a mulher pagava tudo. Pagava tudo e o cara falou, tô sem dinheiro, tô sem dinheiro, tô sem dinheiro. E depois de um tempo, fizemos o divórcio dela, ele não queria se divorciar, então aí chegou um momento que eu pedi o sigilo, a quebra do sigilo bancário. Cara, eu descobri 400 mil lá guardado. Não é muito, mas pra uma pessoa que não tinha nada, tava tudo lá, 400 mil. Ah, Eu falei, mulher, você tá rica. aí ali ela soltou fogo. Nossa, ela mudou, pra você ver, ela saiu de Santo André, foi lá pra Pernambuco, Nossa. comprou uma casinha lá, tá Sim. fazendo outra coisa, uma mulher se renovou. Sim. Eu falei assim, gente, eu não tinha descobrir nada. E eu insisti, falei, não vou fazer pesquisa, alguma coisa ele tem, não é possível. Nem que for foguetes do fundo de garantia, ele deve ter lá na conta. E descobriu 400 mil, ela saiu com 200 e o carro. Dá pra recomeçar a vida em qualquer lugar fora de São Paulo. Uhum. 200. Nossa. Entendeu? Então Exato. foi um caso assim, a gente não pode desistir, achar. Então, por que esse cara escondeu toda a vida dinheiro dessa mulher? E isso é uma traição. É Né? uma Isso é uma traição, traição, é isso- uma deslealdade. Você esconder algo. Escondeu, E assim, ainda mais nesse sentido. explorava ela financeiramente, ele guardando dinheiro. Olha. Gente, é muita sacanagem. Nossa, eu imagino que você deve pegar cada caso. Pego. Tem uns casos assim que você fala, gente, é verdade que isso acontece? Acontece. É a mesma coisa com vocês, né? Vocês devem Nossa. pegar casos assim, que tem casos que eu pego, eu fico 3 dias pensando. Sim, Não mexe. desligo. No chuveiro, pensando. Exatamente, Meu olha. Deus do céu. Como que eu vou resolver isso? E fica Aham. até que sai a solução, mas impacta bastante, gente. Imagina. Muito, muito. Eu tenho até uma experiência, assim, engraçada. Conte, tem uma vai. coisa, mas há uns anos atrás eu tinha feito um empréstimo consignado pela empresa onde eu trabalhava. E aí, naqueles contratos miudinhos, nas letras miudinhas, eu contratei assim, um seguro de alguma coisa e aí fico recolhendo como se fosse um investimento. Esqueci totalmente, passou totalmente uma conta, sei lá, num banco X que eu tinha, que eu nem lembrava mais e tal. Aí um dia a gente foi comprar o nosso apartamento e aí a gente precisou levantar vários extratos da conta, e aí eu fui prestar contas, né? Aí eu olhei que tinha um investimento. E aí, meu marido não sabia, porque nem eu sabia que eu tinha, nem lembrava. Né? Ficou extremamente chateado comigo. Como assim? Você tá me escondendo, você tá fazendo investimento e não me contou. Não, mas gerou um super conflito. Hoje já passou.
porque nem eu mesmo. Mas ficou ele feliz. não acreditou que eu não sabia. Ficou um Mas tempão. acontece. Mas era, assim, uma coisa... Não, era um valorzinho, assim, não era muito e tal, mas era um valor. Alguma coisa. Ele ficou chateado com o valorzinho. Ficou Imagina se chateado. descobrir 400 mil na conta. 400 mil, que maravilha. É exato, mas passa como uma deslealdade mesmo. Sim, até ele sim. entender que eu não sabia, porque era uma coisa que eu não tinha lido nos contatinhos lá. As Como pode? letrinhas pequenas que é um As problema. miúdas. Já o meu, coitado, os cartão dele, se ele saber na Shopee, no Mercado Livre. Você já virou aquele áudio Olha da a menina deslealdade. falando assim? Ah, como você não sabe? O teu cartão tá na minha Shopee. Aí o cara fala assim: não vi nada. Ela, mas você não é notificado? É o meu aplicativo da Shopee, mas é o seu cartão. Usando É muito bom esse cartão. áudio. Ah, e falando em usar Sensacional. cartão, já tive divórcios também, porque um gastava horrores, Nossa. compulsividade por gastos. E aí acabou desbalanceando. Acabou com o casamento, relacionamento, porque compulsão. enquanto um tava trabalhando para pagar contas, o outro tava realmente gastando. Chegava a receber uma rescisão de 300 mil, conseguiu gastar 300 mil em 6 meses. Nossa. Então, desequilibra. E Eu não, já e não, tenho acaba alguns não casos de jogos, né? Compulsão por jogos. Principalmente agora que tá em em alta, alta. né? Esse jogo do Tigrinho. Já Exato. peguei também. Consulta. Poker é muito. Porque daí vai uma quantia alta, né? E realmente leva, porque daí entra com uma deslealdade também. Se é um jogo patológico, Sim. né? E isso não tem como atribuir como uma dívida que deve ser paga pela outra parte. Isso é importante. Legal. Dívida de jogos não entra na partilha. Ah, Eu tô com uma legal. dívida enorme. Do que? De jogo. Então, o jogo não entra na partilha. É bom saber disso. Até né? entrando legal. nesse campo de partilha, divisão, meu marido trabalha com seguro de vida. E aí tem muita gente que recorre a esse recurso porque é uma coisa que não entra na partilha. Vai entrar, na verdade, o que a pessoa colocar. Então, assim, sempre uma das poucas coisas que a justiça não consegue interferir. Sim. Então, no seguro, seja em vida ou porque ele trabalha com um seguro que você consegue resgatar também em vida. Então, eu sei que nesse caso não entra. Não. Mas conta um pouquinho pra gente, Flávio, o que entra, o que não entra, como que é essa divisão, porcentagem, como funciona geralmente? Tá, exatamente do seguro Não, de vida com ou relação em a tudo. Na hora do divórcio, como vai ser essa divisão? É que tudo vai depender do regime de bens. Eu vou falar do regime básico, do regime da comunhão parcial de bens. Tudo que você tinha antes é seu. Você tem um carro, ele é seu antes do casamento. Tá. Você comprou depois uma casa. A casa vai ser dividida entre os dois se esse divórcio ocorrer após a compra da casa. Tá financiado a casa? Tem valores ainda a pagar? Tá quitada? Vai ser partilhado aquilo que foi pago ou até a quitação. Então, tudo que os dois construíram na constância do casamento, meio a meio. Exceto as dívidas de jogos, tá? Poupança entra, tudo que vocês guardaram, título de capitalização, aplicações entram, fundo de garantia entram, verbas decisórias algumas entram, então entra tudo que vocês conquistaram. Vocês têm um consultório. Consultório, o que tem? Cadeiras, mesinhas, alguns móveis, isso não entra na partilha. Uma pessoa que tem meu consultório, vamos dizer, meu escritório, livros, notebook, tudo que eu uso para trabalhar no meu escritório não entra na partilha. Vai entrar o que vocês construíram. Lógico, pode entrar faturamento, isso pode entrar divisão de lucros, entendeu? Então, às vezes até a empresa entra, mas de uma forma só para receber uma parte do valor. Ela não vai entrar na sociedade. Então, resumidamente é isso. Então, tudo que se conquista na constância do casamento é partilhado. Mesmo que não seja um casamento oficial. Pode ser uma união estável. Legal. Também entra. Mesmo que coloque só no nome de um. Também entra. Tá tudo no meu nome, que sou eu que pago. O problema é seu, não porta do bolso que sai. Mas isso em qual regime? No regime da comunhão parcial de bens. Parcial. Aí tá. tem outros regimes de separação, total de bens, que cada um fica com os seus bens. Tem a separação obrigatória, que não pode ter partilha, não vai ter partilha, mas pode se tornar herdeiro quando houver um óbito. Então, esse é o mais básico, da comunhão da separação, que é o regime que todo mundo comunhão parcial de bens. Todos vai na regra e tudo que conquistou, divide. E na união estável, quantos anos que denomina união estável? Não tem tempo. Não tem Não tem tempo. Tem que demonstrar o ânimo de constituir família. Tá. E como seria isso na prática? Você apresenta o seu companheiro como marido
convivem na mesma casa, tiram fotos junto, vão pra todo quanto é lugar, viaja. Aí já é Tem gente que denominado. faz aquele contrato de namoro, né? Mas Aham. isso Tá pode- muito em alta, inclusive, isso agora. pode ser, em algumas situações pode ser quebrado. Tá. Demonstrar que preenche todos os requisitos de uma união estável. Por exemplo, uma pessoa que, digamos que você comece a se relacionar com uma pessoa que tem muitos bens, um patrimônio, sei lá, tenha uma condição financeira boa antes do relacionamento. Quando essa pessoa começa a se relacionar, ali nesse caso, o que a outra pessoa vai ter acesso é só o que o outro construiu depois O que os dois construíram juntos na constância. Tá, o que essa pessoa tem antes não entra. A não ser que ela case no regime da comunhão universal de bens. Aí entra tudo. Que daí... E que é bem difícil as pessoas escolherem. Não, eu por vi, isso, tem né? na mídia um caso. Tem um caso Sério? de uma Ainda pessoa hoje? bem conhecida. Bem Dois, conhecida. um casal. Acho que pode falar, porque eles Assim, falaram em rede é social, do público. Thiago Nigro e da Maíra. Casaram. Eles foram em comunhão Universal. total, universal. Universal. Caramba, Tudo hoje, que é em pleno dele. século... Tudo que ele tudo que ele ficou depois do divórcio dele, mais o que ela tinha, unificou tudo. Se divorciar é meio a meio. Cara, É um risco, a coragem, né? muito Mas dinheiro tem envolvido, né? E tem alguma comunhão ou algum regime que não entra, por exemplo, a pessoa, ela sabe que ela sempre vai ter uma condição financeira, às vezes, maior, Tem enfim. regime de separação total de bens. Dá pra você estipular. É estranho, mas eu acho mais seguro. Que Pra quem daí tem muitos depende- bens. cada um fica com o seu, Cada um independente fica se com o seu. construíram juntos ou não. Até pra quebrar essa questão de pessoas que se relacionam por interesse. Exato. Porque aí você quer ficar Você comigo, se quer, mas olha protege. só, eu não Vai vou ser casar dessa em... forma, não. E eu acho válido. Protege, sem dúvida. Porque às vezes você casa com a pessoa também que não, assim, não tem nada, mas também não quer trabalhar. E você vai lá e trabalha, constrói, guarda, e a outra pessoa só acomodada lá, gastando. Então Até fica meio porque- desequilibrado, né? Mesmo que você fale assim, eu conheço a pessoa com quem eu tô. Gente, no processo de divórcio, Você a gente não não conhece ninguém mais. Porque o pior, ainda mais se acontece numa questão Vai aflorar. de uma traição ou algo assim, você tá com raiva da pessoa, o pior é extraído nesse momento. Então você olha e fala, cara, eu não sei quem é essa pessoa que tá na minha Não, frente. você não reconhece. Exato. Muda completamente. Então, eu sempre falo, você tá pensando em se divorciar, de começar a pegar documento, separa, faz faz uma lista de tudo que vocês têm. Tá prevenindo, deixa ali guardado. Acho que você sabe, né? O dia de amanhã. Sim, e que legal isso que você trouxe, que a gente já tá se aproximando dos finalmente, como passa rápido, né? Meu Deus, uma hora. Mas se a pessoa estiver pensando em separar, o que é assim, primordial, básico, primeiros passos que a pessoa tem que fazer para poder, enfim, se respaldar nessa decisão, sim ou se não? Tá só pensando? Vai conversar com o advogado. Tá. Ela vai entender a sua vida, o que você tem, o que você não tem, e o que você precisa fazer. Tá. É isso, o advogado vai orientar. Você vai precisar disso, vai te dar um caminho para você seguir, para você começar a providenciar para quando for o momento certo, o seu momento de fazer o divórcio. E a prevenção, o pessoal deixa para procurar um advogado depois que já chutou o balde, já brigou, já assumiu os documentos, já saiu de casa e não levou nada. Então, primeira coisa, procura um advogado. Segundo, se você vai ouvir esse podcast, já separa a documentação. Deixa guardada a cópia, salva no e-mail. Tem a garantia. Se prepare financeiramente, que vai ter momentos difíceis. Até você precisar se recolocar, talvez, no mercado de trabalho, você que não trabalha, vai precisar se recolocar no mercado de trabalho. Se você tiver condições, guarde um dinheiro, vai fazendo uma reserva, porque você vai ter gasto com advogado, custas processuais, você vai precisar se manter, você vai precisar mudar, vai se resguardando. Tive um caso de uma mulher que se programou 9 meses para fazer o divórcio. Foi lá, fez uma preventiva, você vai fazer isso, a gente programou a data do divórcio dela. Até a data que ela comunicou, quando ela comunicou, ela já estava com o cantinho dela pronto para ela ir lá morar, sair de casa. Mas ela se organizou. Acho que tem que ser até preventivo, não dá para tomar a decisão do divórcio de cabeça quente. Sim. Que aí a pessoa já vai fria, vai comunicar a outra pessoa, vai dizer que já está tudo resolvido, vai ter só, lógico, vai ser um momento difícil, mas já vai estar preparada. Evita muito sofrimento. Mas primeira coisa, procure um advogado. Segunda coisa, procure uma psicóloga. Acho que as duas coisas caminham bem Sim, juntinhas, ali, as questões emocionais eu vou e te falar que práticas, né? Virou uma chavinha que hoje eu vou indicar psicólogo para
tudo quanto é coisa agora. Vai Sim. psicólogo. Sai daqui e vai psicólogo agora. Porque é um processo difícil, é uma escolha difícil, né? E se divorciar, né? Eu acho que o tema falando sobre a questão do divórcio e fracasso, desse estigma que ainda se tem sobre o se divorciar, muita gente permanece no relacionamento porque sonhou em, né, viver anos com aquela pessoa, em constituir família e filhos e ter um relacionamento a longas datas, etc. De viver aquela coisa ainda muito do amor romântico ali, né? Mas se divorciar diante de uma relação que não tá dando certo, Exato. é uma escolha muito corajosa e necessária justamente para você não piorar a situação, porque às vezes vai passando tempo e aí você vai, eu acho que dá, eu vou tentar, e ok de tentar. Mas se você tentou algum tempo e você tá vendo que não dá certo, tentar de novo é insistir, e assim, a insistência leva a teimosia, né? Então, quando você tá sendo persistente ou quando você tá sendo teimoso, de fato, de se manter numa relação que não faz mais sentido. E acho que é um fracasso mesmo você viver nesse casamento. Sim. Isso sim, você não tem coragem de falar, olha, eu não quero mais, a gente vai se divorciar daqui pra frente, eu quero voltar com a minha vida, que a pessoa perde a vida dela. Sim. Você não sabe, ela não sabe nem mais quem é ela. Você fala assim, o que você gosta de fazer? Eu não sei. O que você estudou? Não estudei. E a pessoa vai ter que começar do zero. E é triste isso. Eu teve um último caso, até pra fechar. Eu fui procurada por uma mulher que ela era casada com um ex-namorado meu. Nossa! Caraca! Eita, que mundo Babado, pequeno. É babado. Ela, pra fazer o divórcio dela. Eu falei assim, mas você sabe desse detalhe? Ela falou, sei. Mas ela sabe que eu tenho esse trabalho de fazer uma negociação, um acolhimento, de legal. trabalhar de forma acolhedora. Pra chegar num acordo. E eu falei, mas você vai falar pra ele? Você fala pra ele. Eu não tenho contato com seu ele. B.O. Falou, e na sequência ele entrou em contato. Você vai conduzir meu divórcio? Eu vou conduzir sim. Por que eu preciso? Eu preciso disso. Mas foi um divórcio tão tranquilo. Ai, que bom. Tão tranquilo. Lógico, estão chateados, sim, mas foi um divórcio tranquilo. E para os dois. E assim, ele vai pagar pensão pra ela, porque ela parou a vida dela pra cuidar dele. Então ela não estudou. Ele vai pagar uma pensão pra ela, compensatória, além da pensão da filha, pra ela estudar. Ele vai pagar uma faculdade. Ela vai fazer o quê? Psicologia, que é pra ajudar mulheres. Que legal. Esse é um caso muito legal lá do escritório que aconteceu no final do ano passado e já tá pra completar um ano. Acho que ela já tá terminando o primeiro ano de faculdade dela. Nossa, que legal. Então, às vezes tem até mais casos de sucesso, de Sim, coisas que sim. acontecem, que Tem dão casos certo. de sucesso, sim. As pessoas... Recomeço, Sim, né? tem Recomeço. muitos recomeços. E recomeços felizes. Existe vida após divórcio. Tem, eu garanto isso. Sim. E eu acho que talvez seja muito mais medo, às vezes, do novo do que de terminar o casamento. É o medo do desconhecido. E aí, ai meu Deus, O que eu vou eu vou fazer? estar sozinha, o que eu faço? Já Como tô que... velha, já tô velho, não tô na pista. Eu sempre faço essa pergunta. Tá, você tá velho, mas você pretende morrer amanhã? Amanhã, assim, vamos pensar amanhã. Você pretende morrer amanhã? Não, então dá tempo. Tô velho, Tem vida tô ainda. acabado. Já O tem. coração bate, ainda tem Não, chance de recomeço. Não, exatamente. Eu falo isso pra minha mãe. Minha mãe com 65 anos começou a namorar. Que Fofa. Eu Que tava linda. um bom tempo sozinha e agora resolveu namorar e tá namorando, tá passeando, tá viajando. Eu falei, meu, isso que é legal. Nunca é tarde. A gente sempre vai achar a tampa da panela, né? Eu sempre falo, meu, tem 8 bilhões de pessoas no mundo. Só uma te fazia feliz? Não é possível, Tem alguma coisa errada, né? Não é possível. Então é isso, gente. Que legal, muito bom. Nossa, papo bom. Foi bom, né? Adorei, Flávia. Passou voando. A Michelle, a frase da Michelle, a marca dela registrada é: meu Deus, passou voando. Não vai ter um episódio que ela não vai falar: meu Deus, passou voando. Mas é verdade, esses mesmo. convidados são muito legais. A gente acaba entrando no assunto. Que Então, legal. Não, adorei, viu? Obrigada pelo convite. Meu primeiro podcast como convidada. Que maravilhoso. orgulho. Primeiro de E com muitos duas ainda. pessoas, assim, magníficas. Vocês me deixaram muito à vontade. Que bom. Ficamos felizes. Essa é a proposta, é uma conversa. O pessoal fica reclamando nos comentários que a gente fala muito, mas é legal, porque Não, assim sim. a gente acaba entrando no assunto pra ser uma conversa mais informal, mais descontraída. A gente acaba até lembrando de mais coisas do que às vezes Sim. aquela coisa rígida. A gente tentou fazer um roteiro, mas saiu totalmente fora do roteiro. Isso que é gostoso. Que ficou Foi muito surgindo bom. novas oportunidades de conversa.
Que Muito ótimo. obrigada, E viu? seja, muito obrigada por ter participado. Obrigada, Flávia. Né? Podemos até trazer novos assuntos. De repente, se vocês gostaram do assunto, têm dúvidas, se vocês querem explorar ainda mais esse assunto, podem deixar aqui sua dúvida, a Flávia vai responder. A gente pode convidá-la mais uma vez, quantas vezes forem preciso, né, Flávia? Tô aberta a Exato. convites, viu? Deixem dúvidas, comentários, curta, comenta, compartilha, porque no começo a gente esqueceu de É falar verdade. isso. Curta, comenta, compartilha, vai lá no Instagram, vai no TikTok, a gente também tá no TikTok, é psipod.cast. Demudo, é isso? Psipod com demudo.cast. E o da Flávia? É Flávia Contiero, ponto advogada. Flávia? Contiero, ponto advogada. Contigo. Isso. A gente vai deixar também na descrição lá do vídeo para facilitar para vocês. É isso, muito obrigada. Obrigada, Rose. Adorei. Até a próxima. Um beijo E tchau, tchau. Para vocês, eu não sei Beijo, qual gente. câmera, mas um beijo para vocês. Até a próxima. Tchauzinho.